Bom, eu sou Lucas Fernandes, graduado em Física pela UFES, professor, mestrando pelo mestrado profissional em Ensino de Física pela Sociedade Brasileira de Física, aonde eu desenvolvo pesquisa aplicada no âmbito de ensino de mecânica quântica. Neste vídeo a gente vai continuar a nossa série de compilados de vídeos a respeito da equação de Schrödinger, na qual nós estamos resolvendo a equação de Schrödinger para alguns potenciais conhecidos. Hoje, portanto, a gente vai mergulhar em um dos fenômenos mais, eu diria que surpreendentes e contra-intuitivos da mecânica quântica, que é chamado de tunelamento quântico. Em essencial, o tunelamento ocorre quando uma partícula enfrenta uma barreira de potencial, algo que, segundo a física clássica, seria intransponível se sua energia fosse menor que a altura dessa barreira. No entanto, a mecânica quântica nos ensina que a partícula não é um ponto material isolado, mas uma onda de probabilidade. E é justamente essa natureza ondulatória que permite um comportamento extraordinário. Mesmo quando a energia da partícula é menor que o potencial, existe uma probabilidade finita de ela atravessar a barreira de potencial. Então, no vídeo de hoje, nós iremos analisar dois casos fundamentais. O primeiro, quando a energia é maior que o potencial, em que o comportamento é semelhante ao clássico. A onda se propaga livremente em todas as regiões, inclusive isso não nos interessa tanto, tá? Mas o segundo caso é um caso interessante, quando a energia é menor que o potencial, e é nesse cenário que o efeito de tunelamento se manifesta. A função de onda não desaparece dentro da barreira, mas decai exponencialmente, mantendo ainda um comportamento transmitida após a região proibida. Primeiramente, nós temos aqui o gráfico do potencial. Nós temos a barreira de potencial localizada na região 2, que vai de 0 a L, muito parecida com o potencial que nós verificamos na última aula. É claro, a diferença aqui é que nós não estamos lidando com um poço de potencial infinito. Nós estamos lidando, na verdade, com um potencial finito, vai de 0 a L, e que nesse potencial nós temos uma função exponencial que vai decair. Na primeira região e na região 3, o que acontece é que a onda ela vai incidir da região 1 para a região 2 e da região 2 para a região 3. A nossa análise fundamental é entender como a equação de Schrödinger pode lhe dar conta de responder como uma função de onda psi se comporta nos três casos. E para isso, vamos continuar a atribuir a equação de Schrödinger no seu estado estacionário, sem levar em consideração, como primeira constatação, a sua evolução temporal. Ok? Beleza. Então, primeiramente, vamos analisar a equação de Schrödinger para o primeiro caso, e o caso em que a energia é maior do que o potencial. Melhor, o caso em que a energia é maior que a barreira de potencial. Bom, nesse caso, nós temos que a equação de Schrödinger para o potencial, V de x, é nulo. Tendo em vista isso, eu caio literalmente na equação do oscilador harmônico simples que nós resolvemos na última aula. Então, na primeira região, a gente já conhece literalmente qual é a solução, tendo em vista que nós caímos ali na diferencial do oscilador harmônico simples, né? É a equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes, e o interessante é que ela é literalmente idêntica à equação que nós determinamos ali, claro, sem as condições de contornos, para o caso da partícula livre. Nesse caso, nós temos que π de 1x é igual a E na IK1x mais B na menos IK1x. Bom, sabendo disso, a gente pode, com certeza, já partir para a região 2. Na região 2 eu tenho o caso de confinamento, novamente. O x está entre 0 e A, então o meu potencial é o potencial V0. Bom, fazendo isso, a gente cai novamente ali na equação muito conhecida, a equação do oscilador harmônico simples, tá bom? Onde é uma equação ordinária de segunda ordem com coeficientes constantes. Então o meu π2, que é na região 2, também é uma equação harmônica que se propaga ali da região 1 para a região 2. Até porque nós estamos levando em consideração que a energia é maior do que o potencial. Então não há nenhum problema dessa partícula ela passar o potencial com tranquilidade, inclusive executando o mesmo parâmetro oscilatório que ela executava na região 1. Analisando agora, tem uma região 3. E na região 3 eu também tenho a equação de Schrödinger na sua forma oscilatória. É claro, dessa vez iremos analisar uma condição extremamente importante. O nosso G ele tem que ser nulo, tendo em vista que, à medida que a função ela se propaga após a região 3, eu não terei uma reflexão. O termo menos IK1x, onde K1 vai ser exatamente igual a K3, né? Tendo em vista que estamos analisando o potencial nulo nas mesmas condições, então vai sobrar apenas o meu
F que multiplica E na IK1x. Então, é claro, nós iremos anular o termo de reflexão, tendo em vista que a onda não vai ser mais refletida depois que ela passa pela região 3, sobrando apenas o termo de transmissividade, que é F e IK1x. Ou seja, existe apenas o fator de transmissividade. Então, de forma geral, a gente consegue determinar com muita precisão a equação, ou melhor, as equações de Schrödinger, tanto para a região 1, 2 e 3. O nosso caso, a nossa intenção de fato é tentar entender o que acontece quando a energia é menor do que o potencial, porque as coisas começam a ficar um pouco diferentes. É claro, na região 1, o comportamento da função psi de 1, ela continua a mesma. É uma equação que tem como resultado a função de onda psi, que advém de uma equação muito similar, ou melhor, idêntica à equação do oscilador harmônico simples, que quando resolvemos, a gente cai nessa equação harmônica que oscila livremente na região 1. É claro que nós temos o termo de transmissividade e temos o termo de reflexibilidade. Então, partindo para a região 2, onde a partícula está confinada entre 0 e A, onde A é igual a L, eu tenho que o potencial é igual a V0. Nessas condições, eu não tenho a minha equação oscilatória. Então, note, eu vou resolver agora uma equação diferencial de segunda ordem também, com coeficientes constantes, na qual agora eu tenho que o meu V0 dentro do termo em parênteses, menos a minha energia, é o que vai definir ali o que nós estamos tentando esperar. Bom, se o meu potencial, se a minha barreira de potencial com sinal positivo é maior do que a energia que o elétron teria como um ente fundamental para ultrapassar a barreira, nós estamos delimitando que a energia do elétron seja menor do que a barreira de potencial. Então, fazendo o cálculo igual a raiz de 2m, que multiplica a diferença do potencial menos a energia dividido por h cortado, nós temos a função π2 da região 2. E note, a função π2 é uma função exponencial, que não aparece um termo complexo que vai garantir ali um movimento oscilatório. Ok? Bom, partindo para a região 3, o que nós temos de interessante é que em x maior do que A, ou melhor, x maior do que L, o potencial volta a ser zero. Nessas condições, nós temos a mesma solução da equação de Schrödinger para o caso da primeira região. O interessante é que o meu G vai ser igual a zero simplesmente devido ao caso que nós analisamos para que a energia era maior do que o potencial. O G ele precisa ser nulo porque eu não tenho um processo de reflexão após a partícula passar pela região 3. É claro, quando ela passar pela região 3, iremos levar em consideração que ela vai se propagar indefinidamente. Então, não faz sentido analisarmos matematicamente o termo G vezes E elevado menos IK1x, onde K1 é igual ao K da região 3. Logo, o psi de 3 depende apenas do termo de transmissividade, o termo de transmissão. Ok? Então, a solução geral da minha equação de Schrödinger, note o seguinte, a primeira e a última equação, elas são similares, idênticas. Há de concordar comigo que ambas são equações oscilatórias, equações que estão oscilando. O que difere aí é apenas a região 3, que não vai ter o seu termo de reflexão. O que difere aí é quando a energia é maior que o potencial. A segunda equação ilustra que, quando a energia é maior que o potencial, eu continuo tendo a minha equação oscilatória, a minha equação harmônica, a minha equação que vai depender de seno ou cosseno. Para energia menor do que o potencial, eu terei uma função de onda psi que vai cair de forma exponencial. Mas o interessante é que, após passar pela região 2, ela volta a oscilar, o que está ilustrado na última equação. Então, a partir dessa análise, a gente pode analisar o seguinte diagrama. Note que a função de onda psi, ela oscila, penetra na região proibida para energia menor do que o potencial e depois ela volta a oscilar livremente. Muito interessante. O que vimos aqui não é apenas um cálculo matemático, é uma tradução da essência probabilística da natureza do mundo quântico. Quando analisamos o gráfico da função de onda, percebemos um comportamento notável. Vamos voltar a essa análise que eu achei muito interessante. Na região 1, antes da barreira, a função de onda oscila, indicando uma partícula com movimento livre. Uma onda estacionária, a energia e o momento definidos. Ao entrar na região 2, onde a energia é menor que o potencial, a função de onda não oscila mais, ela decai exponencialmente. É como se a partícula perdesse o direito de existir ali, mas não completamente. Ainda resta uma probabilidade real, embora pequena, dela ser encontrada nessa região. E, finalmente, na região 3, a função de onda retorna à sua oscilação, provando que uma fração da onda, e, portanto, uma fração da probabilidade, conseguiu atravessar
a barreira de potencial, tendo em vista que a probabilidade está associada ao módulo ao quadrado da função de onda psi. Esse comportamento revela algo profundo. A realidade quântica não é feita de certezas, mas de possibilidades. A barreira não é um muro absoluto aqui, tá? Mas é uma região de transição entre o que é permitido e o que é apenas improvável. Assim, o tunelamento quântico não é apenas um efeito físico, é um lembrete de que, em escala microscópica, o universo opera com um tipo de lógica que aceita o improvável como parte do possível. Até o próximo vídeo.